A Gênese, obra de Allan Kardec. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, esta nova ciência, que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental, a química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios até então desconhecidos que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Nota de Allan Kardec. Os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo, entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Nota: os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos de Mendeleev, 1834-1907, químico russo. A química cataloga 105 elementos, dos quais 92 são encontrados na natureza e os demais chamados transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio, foram sintetizados em laboratório. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Também se sabe que os elementos químicos são decomponíveis em subpartículas. As mais importantes são o próton, o nêutron e o elétron. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas, o olhar daquele que pode apreender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida, e que um dia os materiais se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da imensidão. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não podemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. Há com que nos ocuparmos, porém,
não pertence a esse número. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com o olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Se se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as variadas combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva. O cosmo, ou matéria cósmica dos uranógrafos. As leis e as forças. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas miseráveis animálculos que da natureza mais não conhecem do que os peixes e citiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio conjectural extensível à universalidade das coisas, que ideia faria ele da natureza vivida que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo de suas observações? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esses mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação, banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele então das suas antecipadas teorias sobre criação universal, teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta quanto a primeira. Tal é, ó homem, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu que apenas sou, como vós, um relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram como habitantes da Terra, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Nota de Allan Kardec. Tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se haverem despojado do envoltório carnal, contemplam, desdobrados às suas vistas, os horizontes desse mundo. Compreendem, então, quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam à medida que, depurando-se, eles se elevam.
Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, veem-se forçados a reconhecer a própria cegueira e quão longe estavam da verdade aqui neste mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos da Terra e, na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar como é o crustáceo no fundo do oceano para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo, unidade e variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao passo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei de continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série cuja resultante confunde-se com a geratriz, a lei universal. Nota de Allan Kardec. Tudo reportamos ao que conhecemos e do que escapa à percepção dos nossos sentidos. Não compreendemos como não compreende o cego de nascença os efeitos da luz e da utilidade dos olhos. Possível é, pois, que noutros meios o fluido cósmico possua propriedades, seja suscetível de combinações de que não fazemos nenhuma ideia, produz efeitos apropriados a necessidades que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Quem nos diz, porém, que não existam outros agentes afora a luz, aos quais são adequados organismos especiais? A vista sonambúlica, que nem a distância, nem os obstáculos materiais, nem a obscuridade detém, nos oferece um exemplo disso. Suponhamos que num mundo qualquer os seres sejam normalmente o que só excepcionalmente o são os nossos sonâmbulos. Eles, sem precisarem da nossa luz, nem dos nossos olhos, verão o que não podemos ver. O mesmo se dá com todas as outras sensações, as condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam de conformidade com os meios. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas às forças que as representam no campo das vossas observações. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos este termo e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade
predominando aqui, apagando-se ali, pungentes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas noutros, mas afinal preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. A criação primária. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos entender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida a criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Se bem compreendemos a relação, ou antes a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida, do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Existindo naturalmente desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade, não poderia ser de outra forma, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divisas e hipóstases, as violações infinitas, teriam permanecido volições, sepultadas em uma letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o Espírito de amor e verificação. Então, as religiões, deixa eu dar uma palavra aqui, as religiões elas pecam nisso, por exemplo. As religiões, o catolicismo e o protestantismo, fala que Deus começou a criar há 6.000 anos, né? Começou com Adão e Eva e daí por diante, as escrituras. Mas não é, porque eles interpretam ali ao pé da letra, mas não é isso que está querendo dizer lá. Mas aí, Deus teria passado toda a eternidade, até chegar a 6.000 anos agora, de braços cruzados. Quando falamos sobre a eternidade, não estamos falando de 100 anos, nem de 1.000, nem de 10.000 anos, nem de 50.000 anos, nem de 100.000 anos, nem de 1 milhão de anos, nem de 1 bilhão de anos, nem de 5 bilhões de anos, que dizem que é a idade do planeta Terra, nem de 15 bilhões de anos, que é mais ou menos o tempo de criação do universo, entre aspas, que eu acredito no universo eterno. Quando falamos de eternidade, falamos de trilhões de eternidade, de anos, eternidade, eterno, algo. Ele sempre existiu, Deus. Então, mas ele começaria a criar só agora essa humanidade miserável, cheia de egoísta, uma pessoa mata a outra por causa de 10 reais. Essa é a obra-prima de Deus. O homem. Vai nessa. Vai nessa. Existem civilizações aí no universo aí infinitamente mais antigas que nós, infinitamente mais evoluídas, que viajam pelo universo aí de formas muito mais, nós não podemos nem imaginar, através aí não é nem voando, se teletransportando de outras muitas maneiras.
não é nem em velocidade de luz, porque a velocidade da luz, se você for transportar isso para o universo, é super lento pela imensidão do universo. Mas voltando aqui ao livro. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito, de duração, ao Fiat Lux do início. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobram nesses tempos antigos em que nenhuma das maravilhas do universo atual existiria, nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o tempo da natureza, se encontraram de repente no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida, não. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação. Mesma a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa, que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito, para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criação simultâneas ou sucessivas, em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outros deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos. Esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes. Começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema ou de novo se dividiram em outros centros secundários, transportando-nos a alguns milhões de séculos. Somente além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária. Entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana, é o que eu estava falando agora há pouco. E as produções opulentas de uma natureza desconhecida, os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sobre outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo, já deixaram de existir esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações, tais nebulosas que mal percebemos
nos mais longínquos pontos do espaço, são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, finalmente, sede de catástrofes e de perecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino mundo. A criação universal. Após haver remontado, tanto quanto o permita, a nossa fraqueza em direção à fonte oculta, donde dimanam os mundos, como de um rio as gotas de água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, das regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, onde a natureza ha tirado todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais de cuja existência nem sequer suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Nota de Allan Kardec. Se perguntasses qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz, responderíamos que a mecânica, numerosos exemplos nos oferece desse fato. A elasticidade que faz com que uma mola se distenda não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe a sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Atualmente, a biologia classifica em 5 reinos os seres vivos: monera, bactérias e algas azuis ou cianobactérias, amebas e paramécios, fungos, cogumelos e leveduras, vegetal e animal. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se grupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos compenetremos da noção de que matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universo, princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres
e quando sou a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar.